Você que durante a oração lembrou de uma família que precisa de uma resposta do Senhor, de restauração, compartilha o link desse culto agora, porque nós teremos a mensagem nesse momento. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, sobre as nossas famílias. E meus irmãos, não só isso, mas vamos orar também pelas nossas famílias. Vamos ler agora Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Amém, meus irmãos? Lemos assim a palavra do Senhor, Josué 24, a partir do verso 14, lemos assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo. Ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, meus irmãos? Coloque a mão sobre o seu coração assim, ó, e fala assim: Meu Pai, fala comigo. Tira toda a distração, toda a barreira, e fala diretamente comigo. Estende a sua mão na minha direção e fala assim: E agora, meu Deus, usa o pastor Clériston, que as palavras fluam, e que ele seja usado pelo Senhor, para que eu ouça a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. Ele está ali no finalzinho do livro de Josué. Josué já estava velho e o Senhor mostrou para ele que aquele era um tempo de transição. Josué sabia que ele não ia ficar ali muito tempo. Ele ia seguir, como ele mesmo diz no texto, o caminho que todos os homens fazem, ou seja, ele ia morrer. E ele entendendo que uma transição no meio do povo estava por acontecer, um novo tempo estava chegando. Ele é movido pelo Espírito Santo a confrontar o povo. O Espírito Santo coloca no coração dele um incômodo com relação a coisas que estavam acontecendo. E meus irmãos, entendam, todo período de transição, Deus espera do seu povo posicionamento. Você crê que nós estamos num período de transição? Você crê que as coisas estão acontecendo e o mundo não vai ser mais como era antes? A cada mudança que o mundo faz, meus irmãos, nós não vivemos mais as mesmas coisas que nós vivíamos anteriormente.
Eu me lembro da minha infância para cá, quantas fases nós já vivemos nesse mundo. O mundo já não é mais o mesmo. E ele vai continuar em mudança. E no momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo um tempo claramente de transição para algo que Deus está fazendo nesse mundo. E da mesma forma que acontecia ali nos tempos de Josué, ele espera de nós um posicionamento. E qual é o posicionamento, meus irmãos? Quando Josué olha para as famílias daquele povo, naturalmente ele percebia ainda que algo estava sendo perdido. Quando você lê o texto todo, você percebe que Deus manda Josué relembrar ao povo tudo que Deus tinha feito. E eu quero que você pare e relembre o que Deus fez na sua família até hoje. Eu quero que você pare e se lembre que você só está onde está, porque a mão do Senhor te conduziu a isso. Mas a preocupação, igreja do Senhor, é com a geração seguinte. É o que vai acontecer a partir de agora, quando as crianças de hoje, os jovens de hoje forem os pais de amanhã. Eu me preocupo bastante, meus irmãos, porque, como boa parte da igreja sabe, eu fui professor durante vários anos e eu convivi com as últimas gerações de adolescentes e jovens. E eu queria convidar você que é pai e mãe, que tem filho jovem, adolescente ou até pré-adolescente, talvez você já tenha a resposta, mas troca uma ideia com eles a respeito dos valores que eles estão carregando em si. Eu sei que há exceções, mas a grande maioria não carrega os mesmos valores do reino de Deus que os pais estão carregando. Os pais acreditam de uma determinada forma, mas os filhos já não acreditam da mesma maneira, embora exteriormente acabem concordando com muita coisa, mas conversa, por exemplo, sobre as prioridades dos seus filhos. Conversa o que os seus filhos acham, por exemplo, sobre vida sexual antes do casamento. Não sei se todos os filhos vão ter essa liberdade para admitir as suas opiniões. Converse com seus filhos a respeito de homossexualidade e verifique se o entendimento que eles têm é o mesmo que você tem. De pré-adolescente para frente, faça esse teste. Experimenta perguntar, por exemplo, sobre os sonhos, expectativas e projetos dos seus filhos. E descubra se o reino de Deus faz parte. E descubra se o reino de Deus é prioridade na história que os seus filhos estão esboçando daqui para frente. Irmãos, quando Josué, ele faz todo essa recapitulação com o povo, e ele chega e fala a respeito do problema da idolatria que estava acontecendo ali, ele vira e diz o seguinte: uma frase muito conhecida, eu e a minha casa seremos evangélicos, é isso que ele diz? Não, ele diz, eu e a minha casa frequentaremos uma igreja. É isso que ele diz? Ele diz, eu e a minha casa acreditaremos em Deus, e no momento da aflição até vamos dar uma buscadinha ali. É isso, meus irmãos? Não! Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então entenda que existe um Senhor e existem aqueles que o servem. O posicionamento que Josué declara diante do povo tem a ver com isso, com servir. Eu vejo muitas pessoas usando essa frase de efeito, até como uma palavra mágica, como o simples fato de falar fosse mudar alguma coisa na sua realidade, mas entenda primeiro o que ela significa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O entendimento dessa expressão passa por outra situação, você entender um contexto da época da Bíblia. Naquele tempo, existia uma coisa chamada servidão. É parecido com escravidão. É um tipo de escravidão. Mas diferente daquele tipo que a gente via aqui no Brasil. Às vezes a pessoa se tornava serva da outra para pagar uma dívida alta, por exemplo. Ao invés do pessoal ficar ligando para você todo dia, cobrando ali o cartão de crédito, você ia se tornar escravo.
e ali você ia morar com aqueles que você devia, e eles iam bancar a sua moradia, a sua alimentação, mas você ia ficar servo dessa pessoa. 24 horas por dia à disposição. Não 24 horas por dia trabalhando, mas à disposição. A lei do povo de Israel dizia que de 7 em 7 anos, qualquer um que tivesse servos deveria liberá-los do seu compromisso, da sua escravidão. Mas se um servo resolvesse ficar por conta própria, porque às vezes acontecia, porque já estava morando ali, comendo ali, estava afeiçoado até com aquela família, ele tinha que fazer um ato para continuar como servo, para manter, sustentar que aquela era a decisão dele. Ele ia ter que furar a sua orelha, para todo mundo quando vê, olhar, não, esse servo está aí porque ele quer ser servo. Porque realmente ele se posicionou dessa maneira quando ele teve a chance de não estar mais ali. Então olha só, as pessoas que ouviram eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eles sabiam o que é pertencer a alguém. A sua sociedade, Josué usou essa expressão, porque na sua sociedade fazia mais sentido do que para a gente, uma ilustração daquilo que eles viviam. Existe alguém que é Senhor sobre outro, e existe alguém que é servo desse Senhor. Irmãos, Josué sabia, e o texto deixa isso claro, que nessa relação do povo dizendo que serve a Deus, existia uma concorrência com relação ao Senhor. As pessoas ali, na sua comunidade, elas diziam que serviam ao Senhor, mas elas também carregavam as manias dos seus antepassados e dos povos que eles tinham chegado até então, que era adorar aquelas imagens que ali estavam. Então naquela época existia concorrência com relação a você servir a Deus. Mas não é só naquela época não, meus irmãos. Até hoje, existe concorrência nos nossos corações com relação ao senhorio do nosso Deus. Você percebe isso no decorrer do texto, quando Josué começa a insistir com o povo. Você tem certeza? É isso mesmo que vocês querem? Porque servir a Deus não é brincadeira não. Se você disse que vai servir, se você conhece isso tudo, você assume um compromisso, entra em aliança com o Senhor, e depois você volta e começa a servir esses demônios aí, o que vai acontecer com você? Vai acontecer pior ainda. Vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem? Porque Josué sabia algo, até culturalmente, que depois a gente vai aprender com Jesus, que não se pode servir a dois senhores. Irmãos, a época que Jesus disse essa palavra para o povo de Israel, não se pode servir a dois senhores, não tinha mais idolatria no meio do povo, não daquela forma, com imagens. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia, ficou lá 70 anos como escravos, se tem uma coisa que eles aprenderam, é que só há um Deus. E o judeu, ele não aceita até hoje a existência, o culto a outro Deus que não seja o Senhor. E eles dizem, só há um Deus. Existe até uma piada aí que contam do judeu ateu, que ele vira e fala assim, só há um Deus e ele não existe. Tipo assim, o cara não acredita em Deus, mas na cabeça dele, o modelo, o conceito que se tem é só de um Deus. E Jesus virou e falou, no tempo dele, que não existia ali mais no meio do povo judeu, idolatria desse tipo. Ele reconhece idolatria no meio do povo. Ele vê quando um homem não quer segui-lo da maneira como deveria seguir, de maneira integral, por causa das riquezas. Você não pode servir a Deus e às riquezas. E ele fala uma coisa que para o povo talvez fosse óbvio naquele tempo. Você não pode servir a dois senhores, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Imagina a situação de um servo daquela época. Ele está servindo uma família aqui, não importa o horário, ele pertence a ela e ele está 100% à disposição. Ele pode servir esse e uma família 2 quarteirões para lá? É impossível. Ou ele vai se dedicar a um, ou ele vai se dedicar ao outro. E se ele se dedica a um, ele vai desprezar o outro. E Jesus aplica isso à nossa relação com Deus. Você não pode servir a dois senhores.
Toda vez que você está se dedicando mais a qualquer coisa na sua vida do que ao reino de Deus, saiba, a idolatria na sua vida. Outra coisa tomou o lugar do Senhor Jesus e você nem percebeu. E Satanás começa a assumir esse posto, porque onde há idolatria, há presença de entidades malignas. Saiba disso, isso é bíblico. Não vou aqui discorrer nesse ponto, em outros momentos eu já fiz isso, mas entenda, toda vez que você se dedica mais a algo do que ao Senhor, se no seu coração há um desgaste maior, há uma entrega maior a qualquer outra coisa que não seja a prioridade da vida, que é o reino de Deus, existe aí uma raiz de idolatria sendo já praticada na sua vida. Quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos, ele não está falando ali para um grupo de sacerdotes. Existia sacerdotes ouvindo ele, mas existia ali os homens que trabalhavam com agricultura, os homens que trabalhavam com pecuária, os que eram artesãos, os que eram construtores, os que eram pescadores, tinha todo tipo. Pescador acho que não tinha ali não, porque estavam no meio do deserto, né? Mas tinha todo tipo de profissão. E todos eles são convidados, são desafiados a assumirem uma posição de servir ao Senhor. E Josué vira e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que um homem vira e fala assim, a minha casa vai servir ao Senhor? Quem garante? Entenda que Josué já estava velho. A casa dele não era só ele e a véia dele. Era muita gente. Como é que um homem se posiciona publicamente e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque a gente não tem controle sobre os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e um está por nascer. Eu não tenho controle sobre o que ainda está na barriga, mas também não tenho sobre os outros. Controle não. E a Bíblia não diz que a gente tem que controlar os nossos filhos. A gente lidera eles. E o ponto que eu quero chegar com os irmãos é justamente nisso, liderança. A gente percebe, meus irmãos, que Josué, ele entendia de liderança, é um dos maiores líderes que tem na Bíblia. Ele é o líder que sucedeu Moisés. Moisés fez a travessia com o povo, Josué liderou o povo na conquista, foi um homem de guerra, um grande líder. E a gente percebe nesse texto que nós lemos, normalmente as pessoas leem até a parte que ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você viu como é que o texto continua? Você não vê Josué obrigando o povo a nada, muito pelo contrário. O que Josué faz, ele lidera o povo. A gente precisa entender o nosso modelo de família, de organização, tanto filhos quanto pais, de que toda família precisa ser liderada, assim como todo povo precisa ser liderado. O que isso significa, meus irmãos? Quando você vê lá na Bíblia que o marido, ele é cabeça sobre a mulher. Muitas pessoas pegaram esse texto e usaram para o mal. E deturparam dizendo algo que o texto não está dizendo. E usaram esse texto como pretexto para oprimir mulheres, para maltratar mulheres e para obrigarem mulheres a fazerem coisas contra a vontade delas. Porque a Bíblia está dizendo que o homem é cabeça sobre a mulher. Mas olha o restante do texto que diz. O modelo, meus irmãos, é de Jesus e a igreja. O que isso representa? Liderança. Quando é que Jesus te obrigou a fazer alguma coisa? Você consegue imaginar Jesus batendo nos seus discípulos, na sua noiva, na sua igreja, como alguns maridos espancam as suas esposas, maltratam, humilham, ofendem? Liderança. As mulheres precisam ser lideradas. E como é que a gente faz isso, pastor? Eu vou explicar para você. Porque o próprio texto nos dá uma grande pista com relação a tudo relacionado à liderança. Está aqui. A gente não obriga,
a gente conduz. E como que a gente conduz? A resposta está na frase mais conhecida desse texto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que antes de falar minha casa, existe uma outra palavra. Que palavra é essa? Eu. Antes da minha casa servir ao Senhor, existe um eu servindo ao Senhor. Você sabe o que isso ensina para a gente? Muitas coisas. Uma delas é que você lidera pelo seu exemplo. Que não adianta, como eu vi acontecer muitas vezes, dos pais quererem que os filhos fossem buscar a Deus, quando eles mesmos não buscam. Os pais adorariam que os filhos fossem espirituais, mas eles mesmos são carnais. Os pais gostariam muito que os filhos acordassem de manhã e fossem ter uma grande busca ao Senhor, para não fazer besteira durante o dia, mas eles mesmos não fazem. Quantas vezes, o início do meu ministério, antes de eu ser ordenado pastor, eu já pastoreava, e eu pastoreava crianças e adolescentes no ministério dos embaixadores do rei. E quantas vezes eu vi pais e mães, a gente ia visitar, e eles realmente mandavam seus filhos para a igreja, mas não iam. E eu perdi muitos. Eu ensinava a Bíblia para um lado, mas o exemplo dos pais em casa falava outro. Eu perdi meninos assassinados pelo tráfico. Eu perdi meninos sendo presos, desviados, até apostatarem da fé. Depois de um trabalho intenso de discipulado, acompanhando no dia a dia. Porque nada supera a referência familiar. Eu e a minha casa. Entenda que para você governar a sua casa, primeiro você precisa governar a você mesmo. Esse é o maior desafio, meus irmãos. Eu não estou aqui como pregador para botar o dedo na cara de ninguém, mesmo porque, como diz o pessoal, tem telhado de vidro. Os meus filhos ainda vão chegar na adolescência, não é? Mas eu estou aqui para ensinar princípio bíblico para vocês. Antes de governar a sua casa, você precisa governar a si mesmo. Como é que está a sua vida com relação a servir ao Senhor? Eu imagino, meus irmãos, Josué como sendo um homem que entendia muito de liderança, com anos e anos de experiência de liderança, para ele chegar e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes dele fazer isso com o povo, ele fez com a casa dele. Para que ele tivesse autoridade de chegar e fazer diante do povo, ele provavelmente juntou os dele e fez isso. E é isso que cada um de nós precisamos fazer. Juntar a nossa família e se posicionar. Primeiramente, qual é o primeiro que precisa se posicionar? É você individualmente. Você só vai conseguir influenciar a sua família em qualquer direção a partir do momento que você estiver devidamente posicionado diante de Deus. Você não pode dizer, minha casa servirá ao Senhor, se primeiro não passar por você. Um texto bem conhecido a respeito de conversão de família, de transformação de família, está lá em Atos 16, principalmente o verso 31, que diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Qual é o contexto disso? Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho do Senhor. Eles tinham expulsado o demônio de uma senhora, prenderam eles lá por conta disso. No meio da noite o Senhor mandou um terremoto, os dois foram soltos. E o carcereiro, ele acordou apavorado, viu as celas todas abertas, e sabe o que ele ia fazer? Ele ia se matar. Ele ia tirar a própria vida, porque ele sabia que ele seria responsabilizado por todos aqueles que na cabeça dele já tinham fugido. E Paulo vira e fala assim, olha, eles não fugiram não, está todo mundo aqui. E ali ele começa a apresentar Jesus para aquele homem. Ele diz essa frase, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você percebe que para a família ser salva, primeiro, ele tem que crer.
O posicionamento dele é que vai levar o evangelho para a casa dele. Crer no Senhor Jesus e ser salvo. Primeiro é o tu, depois é a sua casa, a tua casa. Eu fico imaginando sempre a situação da família no meio da noite, recebendo esse pai, um homem carcereiro que era bruto, acostumado a tratar com bandido na cadeia, um homem que estava disposto a tudo, até tirar a própria vida. De repente ele pega e leva serviço para casa, chega com 2 prisioneiros, e o texto diz que ele lava as feridas de Paulo e Silas. Papai mudou, papai está diferente. E de repente prepara ali, dá coisa para eles comerem, organiza ali para fazer um batismo. O que aconteceu com o papai? A família vai começar a ver que o pai teve um posicionamento diferente. A família começa a ver que algo aconteceu. E qual é a extensão disso? A família vai ser salva. Então entenda, meus irmãos, o princípio bíblico é exatamente esse. Eu, primeiro, e a minha casa, consequência do eu, serviremos ao Senhor. Quem quer declarar isso profeticamente, com vontade, com fé, profetizar sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos que de repente ainda nem nasceram? Temos aqui, eu estou vendo 2 casais casados que ainda não têm filhos. Quem já quer profetizar sobre os filhos que ainda vão ter? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Só que eu vou fazer igual Josué. Você tem certeza? Você realmente está certo disso? Porque servir ao Senhor não é brincadeira. E exige que você seja o servo. Não é para dizer bonitinho, olha como eu tenho aqui uma família de Instagram, todo mundo bonitinho na foto. Tem a ver com você, ser servo, 24 horas por dia. Sua identidade é de servo de Deus. E quando Josué vira para o povo e fala assim, vocês têm certeza mesmo? E o povo vira e fala, amém, a gente tem sim. Vocês são testemunha contra vocês mesmos. Vocês têm certeza? Somos testemunha sim. A gente quer servir ao Senhor, porque foi Ele que nos trouxe até aqui. Aí Josué vira e fala assim, então tá. Agora pode pegar os ídolos aí que estão no meio de vocês e joga tudo fora. E começa a inclinar o coração de vocês na direção do Senhor. E é isso que eu quero falar para vocês nesse momento. Você quer poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Beleza, você quer ser testemunha contra você mesmo com relação a isso? Está mais do que decidido. Pega os seus ídolos, hoje, e deita fora, e joga fora. Você sabe o que isso diz para a gente? Que você precisa acertar coisas dentro da sua casa. Liderar primeiro sobre a sua vida, liderar sobre a vida da sua família, mudando radicalmente aquilo que está te afastando de ser servo do Senhor. Eu tenho dito aqui, ano após ano dessa igreja, que se o seu trabalho te afasta do Senhor, corta e lança fora. Se o seu namoro, se o seu relacionamento te afasta do Senhor, corta e lança fora. Se a sua mão direita te afasta do Senhor, corta e lança fora. Se o seu olho direito te afasta do Senhor, arranca ele e lança fora. Credo, pastor não, quem falou isso foi Jesus. Esse é o posicionamento, meus irmãos. É disso que Josué estava falando. É isso mesmo que vocês querem? Vocês têm certeza? Com Deus não se brinca, temos certeza. Então agora pode começar. Pega os ídolos, pega tudo aquilo que precisa ser tirado do meio de vocês e joga fora. Pega tudo aquilo que está dentro da sua casa, que não devia estar.
Pega tudo aquilo que está ocupando o seu dia, que não deveria estar ocupando o seu dia. Pega a sua preguiça. Pega muitas vezes o seu lazer excessivo, o seu entretenimento excessivo, o seu trabalho excessivo, sim, se ele está atrapalhando você de servir, de ser servo. É esse posicionamento que o Senhor espera. E como é que vai ser daqui para frente? Você vai ter um Senhor cuidando de você. O Senhor dos senhores cuidando de você. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Essa semana eu estava lendo alguns textos de Jesus falando a respeito daqueles que abrem mão de tudo para segui-lo. E como todos esses vão ter um grande galardão, uma grande recompensa diante do Senhor. E eu fico pensando, o que eu já larguei até hoje? Que miséria que eu sou. Eu quero uma oportunidade para eu largar mais. Eu quero poder largar mais coisa ainda, para poder servir ao Senhor, porque eu sei que quanto mais eu largo por amor a Ele, quanto mais eu renuncio por amor a Ele, mais Ele me envolve, mais recompensa Ele tem para mim. Eu quero convidar você a se colocar em pé, e antes da gente declarar profeticamente sobre as nossas vidas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu quero que você se posicione diante de Deus. Vira para o Espírito Santo e fala: Deus, o que eu tenho que largar hoje? O que muda hoje? O que muda a partir desse culto que eu estou participando? O que vai mudar agora na minha vida? É isso que você vai definir diante de Deus, para que a sua entrega seja completa. Espírito Santo vai revelando em cada coração, que essa noite seja uma noite de renúncia, seja uma noite de entrega, seja uma noite de posicionamento, que líderes se levantem aqui para liderar a si mesmo, que líderes se levantem aqui para liderar a própria família. Nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, confessamos o nosso comodismo, confessamos aqui a nossa omissão tantas vezes, confessamos a nossa preguiça, a nossa indiferença, o nosso descaso. Nós queremos ser servos, nós queremos servir para algo, nós queremos viver 24 horas por dia à tua disposição, até quando nós estivermos dormindo, meu Pai. Que nós saibamos, somos do Senhor, estamos aqui para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, receba cada coração sincero diante do Senhor, cada coração que se posiciona verdadeiramente diante do Senhor. E você, meu irmão, abra sua boca e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aplauda Ele bem forte. Eu quero chamar todos os homens aqui à frente, que eu vou orar por vocês. Vocês homens que estão nos acompanhando à distância, vou orar pela vida de vocês também. Irmãos, a responsabilidade sobre nós é maior, mas o poder que Deus confiou a nós também é maior. Você tem autoridade para ungir sua casa, para expulsar demônio lá dentro da sua casa, para aconselhar a sua família. Já fica aí, varão, que você vai casar daí uns dias.
Já pega a bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui abençoar todos esses homens. E eu me coloco no meio deles também para ser abençoado, porque eu sei o quanto eu sou um miserável pecador e o quanto eu dependo, meu Pai, das tuas misericórdias. Em nome de Jesus, que o Senhor nos levante com autoridade. Em nome de Jesus, que a gente tenha a disposição, a determinação para governar as nossas próprias vidas, porque muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, aquilo que nós já sabemos que é o certo, muitas vezes nós não fazemos. Por isso eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a cada um aqui nesse lugar, que eles saiam daqui renovados, que eles saiam daqui em condição de liderar, meu Pai, em nome de Jesus, não só eles, como as suas próprias famílias. Eu abençoo agora nesse momento aqueles que estão casados, que eles sejam um modelo de Cristo no casamento, que eles amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, que eles sejam capazes de se entregar até as últimas consequências, por amor a elas, meu Pai, em nome de Jesus. Fortalece, traz um renovo. Se era posicionamento que o Senhor esperava, nós estamos aqui, Senhor, nos reposicionando diante do Senhor. E clamando, meu Deus, que o Senhor nos leve à próxima fase que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu aproveito esse momento para abençoar a vida de todas as famílias que nesse momento oram conosco. Cada família que está enfrentando alguma situação de crise, cada mãe que agora está aflita pelos seus filhos, nós oramos juntos e concordamos em oração. Aqui tem vários homens de Deus orando comigo, concordando em oração por essas famílias. Onde houver um filho perdido, que ele seja achado, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo quebrante esses corações e vá trazendo eles de volta para o Senhor, meu Pai. Que o teu Espírito vá convertendo os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus. Cada casa que nesse momento se encontra em aflição por problemas, transtornos internos, brigas, discussões, que haja paz sobre todas essas casas, sobre todas essas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de paz, e daqui para frente as coisas sejam diferentes. Oramos, meu Pai, por cada família que se encontra em frieza espiritual, que a partir de hoje um fogo se acenda dentro dessa casa, o altar dessa casa suba incenso suave diante do Senhor, por causa dos corações quebrantados, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe nessa noite. E quero lembrar que no domingo, às 19h30, nós temos um outro culto desse. Nosso culto principal da semana, e eu convido todos vocês a retornarem, porque vai ser uma bênção muito grande. Domingo é dia das mães, a gente vai continuar orando pelas mães aqui nesse lugar, abençoando as mães da nossa igreja, da nossa comunidade, amém? Amanhã às 19h30 temos o nosso culto para crianças, por enquanto somente online. No sábado nós temos uma reunião de oração para jovens e adolescentes,